Vocês entendem isso? Você provar a técnica da indução? Vocês entendem isso quando eu falo? Porque, veja só, eu apresentei antes de indução aulas sobre técnica direta, contrapositiva, contradição e por casos, né? Por que eu poderia, por exemplo, aplicar a técnica da contrapositiva? Por quê? Por que ela funciona? Por que é suficiente eu garantir uma demonstração por contrapositiva e aí a expressão que eu tinha ser verificada? Por quê? A gente discutiu sobre isso, né? A resposta disso é equivalente à implicação original. Por que é equivalente? Por conta da tabela verdade. Então, independente da interpretação que você vai ter, o resultado sempre vai ser o mesmo de ambas as expressões. A contradição, por que ela é uma técnica que funciona? Porque, logicamente falando, algo é exclusivamente verdadeiro ou falso. Então, se você quer provar algo que é verdadeiro, supõe ela ser falsa. Supor a implicação ser falsa é você ter uma conjunção que é da hipótese acontecendo e a tese sendo negada. Não é isso a contradição? É essa conjunção? Com ela você consegue chegar no absurdo, então é porque foi um absurdo você ter negado a expressão. Então é porque o que é o correto é a negação da expressão, ou seja, é a própria expressão, é a própria implicação. Veja, isso que eu acabei de falar aqui nesses poucos minutos foram justificativas de que as técnicas são corretas. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo aqui, formalizando, então, a indução ser uma técnica que você pode aplicar para demonstrar algo que você queira. Entenderam isso, então? Tá claro o meu objetivo aqui? O que eu vou cobrar depois é aplicar a técnica. Então, o que a gente mais foca é aplicar a técnica na indução. Mas o que eu estou fazendo aqui é um passo anterior. É dando uma demonstração formal de que a técnica é correta. Beleza? Tá claro para todo mundo o que eu quero fazer aqui? Sim? Ok. Vou continuar. Então, olha só, gente, por favor, se não estiverem entendendo, me interrompam, tá? Me interrompam. Eu não vou ficar perguntando tantas vezes aqui, estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Até para a gente não perder tempo, tá? Mas me interrompam, por favor. Beleza. Então, olha só, vamos a ela. Eu acabei de falar que a indução eu apresentei de duas formas, né? Uma como um teorema e outra por um princípio. Vamos pensar a indução como um teorema. É esse teorema que eu quero provar. Ou seja, o que é o teorema da indução? O teorema da indução é que, independente da propriedade que você esteja querendo ali, se ocorre essa hipótese, então você vai ter esta consequência. Olha, se então. Ou seja, é um teorema, é uma implicação. Qual é a hipótese? Essa conjunção. Qual é a tese? É este resultado. E veja, é isso que a gente se baseia depois para fazer demonstrações por indução. O que a gente prova é justamente a veracidade dessas duas coisas aqui. O que são essas duas coisas? Bom, eu quero provar que a propriedade vale para todos os elementos que pertencem aos conjuntos naturais. Ok, então basta você fazer a verificação dessas coisas aqui. E o que são elas? É você verificar que a propriedade para o primeiro elemento do conjunto é verdadeira. Isso é o que a gente entende como base da indução. Depois é você tendo esta causa, ou seja, o que é isso? Não está provando nada aqui, mas está assumindo que esta causa acontece e o que significa esta causa é a propriedade ser verdadeira, ou seja, ela acontece de fato para algum K arbitrário que você toma, para todo K natural, mas é um K aí que você estabeleceu que pode ser algum qualquer do conjunto dos naturais. Basta que você tenha isso. Beleza. Mas se você consegue, além disso, provar que a propriedade em K mais 1 também acontece, veja essa implicação aqui, e essa implicação é o que a gente entende como passo de indução. Então, aqui é a hipótese de indução.
e aqui é o passo de indução. Se você consegue validar essas três coisas, acabou a história. Então você sabe, por conta desta implicação, que a propriedade é verdadeira para todo elemento que pertença ao conjunto dos naturais. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Independente da propriedade, é forte o suficiente. E aí, para demonstrar este teorema, vou me basear num princípio. Veja, para provar alguma coisa, você tem que ter conhecimentos prévios, né? Você tem que saber de algumas coisas para você conseguir evoluir ali. Então, por isso que ter princípio é importante, né? Ter princípio é importante porque dali é a base para você provar qualquer coisa que vem adiante. Então, quando você tem esse princípio da boa ordenação em mãos, você pode utilizar ele para provar a sua indução, para você ter a indução vista como um teorema e não como um princípio. Mas também poderia considerar a indução como um princípio, porque é muito parecido esse princípio da indução com o princípio da boa ordenação. Mas, bom, considerando então o princípio da boa ordenação, ele que a gente vai utilizar na demonstração. Vamos entender melhor, rever, né, a gente viu isso na aula passada, o que é esse princípio da boa ordenação. Então, o que, que ele diz? Todo subconjunto não vazio dos inteiros que seja limitado inferiormente vai ter um elemento mínimo. Vocês lembram desse conceito? De ser limitado inferiormente? A gente conversou bastante sobre isso, né? Vocês na aula não tinham entendido tão bem. Eu tentei trabalhar, explicar e tal, até vocês entenderem. Mas, só para ficar mais completo o que eu estiver falando aqui, retornando então a esse conceito. Bom, um subconjunto dos inteiros, qualquer um que seja, para qualquer conjunto que você tome, que ele atenda ter um limitante inferior, então vai ter um elemento mínimo. Isso é a consequência desta hipótese aqui. Vê, é uma escrita que vocês retornando na aula de enunciados quantificados, vocês enxergam isso daqui como uma implicação. Por isso que eu não preciso ficar reescrevendo isso com uma implicação. Ou seja, se S é um subconjunto dos inteiros limitados inferiormente, então S tem um elemento mínimo. Vocês já sabem que é equivalente a essa escrita, né? Aí, beleza. Passando por isso. Bom, o que significa S ser limitado inferiormente? É que tem um elemento em que eu tenho a certeza de que qualquer elemento deste conjunto S vai ser maior ou igual a este elemento que você tomou. Então, é essa a propriedade que o conjunto S tem que ter. Basta que tenha isso. Se tiver isso, então vai ter um elemento mínimo nesse conjunto S. Ou seja, vai ter um elemento nesse conjunto em que qualquer elemento que tiver neste conjunto vai ser menor, vai ser maior ou igual a ele. E aí um exemplo de conjunto S que satisfaça isso é o conjunto dos inteiros. Por quê? Se vocês lembrarem do que a gente viu na aula passada, eu apresentei logo no início a definição do conjunto dos naturais. Eu falei inteiros agora, né? Eu queria ter falado naturais. Um exemplo de conjunto S que satisfaz isso é o conjunto dos naturais, tá? Então, se vocês lembrarem ao que eu falei na aula passada, nos dois primeiros slides eu apresentei definições e propriedades que existem no conjunto dos naturais. Vocês lembram que eu falei sobre ordem associada aos naturais? Por justamente cada natural ter um sucessor e o único elemento que não é sucessor de nenhum outro, quem é? É o número 1. Isso, Larissa, é o número 1. Ou seja, e todos os outros são sucessores de algum natural. O único que não é o 1. E mais, eu ainda falei uma outra coisa, que é elementos diferentes possuem sucessores diferentes. Ou seja, isso dá a
unicidade numa ordem que você vai associar aos naturais. Você sabe que o primeiro natural é o 1, depois é o sucessor dele, que é o 2, depois é o 3, é o 4, e assim por diante. Então, você tem nos naturais uma ordem. Tá legal? Agora, beleza. Isso implica desse conjunto ter um limitante inferior, porque eu estou falando de um conjunto dos inteiros, por exemplo, tomei os naturais. Agora, os naturais têm um limitante inferior, ou seja, tem um elemento que eu tenho a certeza de que qualquer elemento natural é maior ou igual do que ele? Sim, tem. O 1 é um exemplo. Qualquer elemento natural é maior ou igual a 1. É o único limitante inferior? Não. Zero também é o limitante inferior para os naturais. Veja, nem precisa estar nos naturais. O limitante inferior não precisa estar no conjunto. Mas, sabendo que tem, por esse princípio, você sabe que tem um elemento mínimo. E dos naturais é o 1. E a justificativa é justamente por conta dele não ser sucessor de ninguém. Logo, ele é o elemento mínimo dos naturais. Mas, veja, só peguei um exemplo. S é o conjunto dos naturais. Mas é o único? É o único que seja subconjunto dos inteiros limitado inferiormente? É o único? Não. Você pode considerar, por exemplo, um conjunto aí que comece com o 3. Então é do 3 em diante. Beleza? É um subconjunto dos inteiros que seja maior ou igual do que 3. Isso não é o conjunto dos naturais, mas também satisfaz isso de ser limitado inferiormente. Agora, todo subconjunto dos inteiros é limitado inferiormente? Não, também. Isso aí. Por exemplo, dos menos infinito até o menos 3. Por exemplo, o menos 3 é o limitante, mas é superior, não é inferior. Se tivesse algum inferior, tinha então meio que uma barreira. Ou seja, a partir dali é onde estão todos os elementos do meu conjunto. É onde estão todos os elementos do meu conjunto. Mas se eu estou tomando de menos infinito, não tem barreira anterior aí. Tá? Qualquer um que você tome, pensando como sendo essa barreira inferior, ainda tem um anterior a ele, que também vai estar no conjunto, porque ele é de menos infinito. Então, enxergar esse princípio, está claro para vocês? É ele que a gente vai utilizar para caramba nessa demonstração. Tá? Então, tendo bem entendido, vamos à demonstração. Essa demonstração da indução é por contradição, tá? Então, você tem uma implicação, que é essa daqui. A causa é essa conjunção, a tese é essa informação daqui. Bom, essa demonstração aqui, o ponto de partida dela é exatamente como eu falo para vocês fazerem, tá? O que vocês têm que fazer no início de uma demonstração? Rezar? Pode rezar à vontade aí. Mas não é só. Você tem que escrever qual é a tática que você está adotando ali. Se é por contradição, então você vai falar. Suponha por contradição, o que você vai supor por contradição? Justamente o que diz a contradição, o que diz a conjunção associada. É que ocorram as hipóteses, ou seja, a primeira afirmação acontece de fato e essa segunda afirmação também acontece. Porém, né? E, ou seja, o porém é justamente essa conjunção, né? Porém, P de N não acontece isso daqui. É falsa essa informação. Ou seja, não é verdade que P de N seja verdadeira para todos os elementos naturais. Vocês lembram como a gente nega um enunciado quantificado do para todo? Se eu quero falar que não é verdade que para todo N natural a propriedade seja verdadeira,
Então, é porque existe, né? Existe algum elemento pertencente aos naturais cuja propriedade não seja verdadeira, tá? Então, veja como a gente tem que lembrar de lógica dos enunciados lógicos, das simbolizações, tá? Dos conectivos, das componentes, porque a gente aplica isso aqui no nosso dia a dia. Então, esse é o ponto de partida. É você escrever claramente qual é o seu objeto, qual é a sua expressão que você está trabalhando. Ok? Então tá. Beleza. Então eu sei que, por conta dessa conjunção, que existe algum N que faz a propriedade não ser verdadeira. Existe algum elemento dos naturais que faz com que essa propriedade não seja verdadeira. Você sabe que existe alguém, então você sabe que existe um subconjunto de naturais. Então, seja S um subconjunto dos naturais em que todos os elementos que estão neste conjunto S, a propriedade não seja verdadeira. Propriedade não ser verdadeira porque a propriedade é falsa, certo? Uma propriedade ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, o conjunto S é o conjunto desses elementos em que a propriedade em relação a eles seja falsa. E como você sabe, por conta da conjunção que você assumiu, existe alguém nesse conjunto. Logo, você sabe que esse conjunto não é vazio. Beleza? Então você sabe que esse conjunto não é vazio. Veja, a gente está querendo encontrar aqui alguma coisa que a gente consiga usar esse princípio. E olha só, a gente sabe que ele não é vazio. Ó, subconjunto não vazio. Mas olha só o que ele tem que ter. Ele tem que ser limitado inferiormente. Vamos, então, chegar a essa conclusão aqui agora, porque olha só. S é um subconjunto dos naturais, porque você sabe que existe algum elemento natural que satisfaz isso. Logo, S é o conjunto que tem todos os elementos que satisfaz essa propriedade de ser falsa. E aí, beleza. É o subconjunto dos naturais. Os naturais, a gente sabe que é limitado inferiormente. Porque eu acabei de argumentar isso antes, quando eu falei que os naturais é um exemplo desse conjunto, subconjunto dos inteiros, que seja limitado inferiormente. Por exemplo, o 1 é o limitante inferior dos naturais. Então, qualquer subconjunto dos naturais também vai ser limitado inferiormente. Logo, S também é limitado inferiormente. Beleza? E assim a gente consegue utilizar o princípio da boa ordenação. Pelo princípio da boa ordenação, S tem um elemento que é mínimo. Ou seja, em S, você tem alguns elementos lá. Mas você tem algum ali dentro dele que você sabe que qualquer outro que esteja naquele conjunto vai ser maior ou igual àquele elemento mínimo que você estabeleceu. E você sabe que vai ter, pelo princípio da boa ordenação. Beleza? Aí você sabe que tem. S é um conjunto que tem elementos cuja propriedade seja falsa. Como você sabe que S é um subconjunto dos naturais, tem um limitante inferior, porque os naturais têm um limitante inferior. Então, qualquer subconjunto desse, o próprio limitante inferior dos naturais se aplica a ser limitante inferior do conjunto S. Então, o 1 se aplica a ser o limitante inferior do S. E você sabe, pelo princípio da boa ordenação, que tem um elemento mínimo, o conjunto S. Tem uma ordem também dos elementos ali dentro. E aí, beleza? Com isso em mente, tá, quem é esse elemento mínimo? Não sei quem é. É um S0. Então, suponha que S0 seja o elemento mínimo desse conjunto S. É o S0 o elemento mínimo. Aí, olha só. Por conta da própria definição do conjunto S, você sabe que a propriedade em S0 é falsa. Não acontece. Não é verdadeira em S0. Tá? A propriedade em S0 é falsa, porque S0 pertence ao conjunto S, que são os elementos que têm a propriedade de sendo falsa. Tá?
Agora, olha só, vamos utilizar a conjunção aqui da hipótese ao nosso favor. Porque o que eu estava fazendo até aqui foi só trabalhar com a informação de que esta tese é falsa. Só trabalhei com ela. Agora, vamos trabalhar com essas coisas aqui. Olha só, a gente sabe que a primeira informação é verdadeira. Aqui, ó, I acontece, I é verdadeiro. Então, o que é isso? P de 1 é verdadeiro, ou seja, a propriedade acontece com o primeiro elemento natural, com 1. Então, eu sei que P de 1 é verdadeira, então eu sei que S0 não pode ser igual a 1. Porque se S0 fosse igual a 1, a gente sabe que é verdadeiro, mas S0 a propriedade é falsa. Então, S0 necessariamente é maior do que 1. Então, eu sei que o elemento mínimo de S, S é o conjunto, né? Ele é maior do que 1. Se é maior do que 1, então ele é maior ou igual a 2. Por que eu estou falando disso? Porque, olha só, S0, eu sei que ele, por conta do S0 ser maior do que 1, ele tem que ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser igual a 1. Então ele está do 2 para cima. Não sei quem é. Mas isso aqui é muito forte. Porque, sabendo que o S0 ele é maior ou igual a 2, eu sei que, com certeza, o S0 possui um antecessor nos naturais. Eu sei que S0 possui um antecessor nos naturais porque todos os elementos que pertencem aos naturais, que são diferentes de 1, porque o 1 é o único que não tem antecessor. Então, qualquer um que é maior do que 1 possui um antecessor. E seja K este antecessor. Ou seja, é o S0 menos 1. Tá? Então, S0 menos 1 é igual a K. Então, é um elemento que eu tenho certeza que pertence aos naturais, porque qualquer natural que não seja igual a 1 tem um antecessor que também é natural. E aí, K é este antecessor. Beleza? Então, eu sei que K, como o S0 é maior ou igual do que 2, então K é maior ou igual do que 1. Então, eu sei que o antecessor do S0 é maior ou igual do que 1. Então, tá tranquilo aí o K ser um elemento que pertença aos naturais. Agora, olha só que coisa. E vamos utilizar essa agora segunda informação. Porque olha só, como a gente sabe que S0 é o elemento mínimo de S, S é o conjunto cujas propriedades sejam falsas. S0 é o menor de todos, é o mínimo. É o mínimo que é falso a propriedade. Logo, todos que estão nesse conjunto são maiores ou iguais a S0. Portanto, você não tem nenhum que seja menor do que S0 e que pertença a S, porque S0 é o mínimo. K é menor do que S0. Então, K, necessariamente, ele não pertence a S. O antecessor do S0, eu sei que ele não vai pertencer ao conjunto S. Se ele não pertence ao conjunto S e ele é natural, como eu acabei de ver, eu sei então que a propriedade em K, ou seja, neste antecessor do S0, é verdadeira. Por quê? O primeiro que faz com que a propriedade seja falsa é o S0. Então, o anterior a ele eu sei que existe, porque é maior ou igual do que 1, anterior, que é o K, e a propriedade em K é verdadeira. Agora, olha essa implicação que está aqui. Essa é a causa que acontece também. Como P em K é verdadeiro, logo, no seu sucessor também vai ser. Então, como a informação 2 ali é verdadeira, P de K mais 1 é verdadeira. Ou seja,
a propriedade no sucessor de K é verdadeira. Mas olha a contradição, porque quem é o sucessor de K? É o S0. K mais 1 é igual a S0. Certo? O sucessor de K é o S0. Então, a propriedade em K mais 1 é verdadeira. Mas você acabou de falar que a propriedade em S0 era falsa? Aqui. Está aí a contradição. Porque você falou ao mesmo tempo que a propriedade em S0 é falsa e também é verdadeira. Isso é um erro lógico. Não pode ter. Então, foi uma contradição ter tomado S0 como pertencente a S e assim P de S0 é falso, como você acabou de falar. Então, está tudo errado. Então, o que está correto é que S é de fato o conjunto vazio. Ou seja, não tem elemento que pertença aos naturais que faça com que a propriedade aqui seja falsa. Ou seja, todos os elementos que pertencem aos naturais têm a propriedade como verdadeira. E está aí provada a técnica de indução.